E nós estamos respondendo perguntas sobre a escatologia bíblica, que é a doutrina das últimas coisas. Já falamos sobre o arrebatamento da igreja, os sinais que antecedem a sua vinda. Falamos sobre o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, e hoje estaremos aqui respondendo perguntas sobre esse período chamado a Grande Tribulação. Pastor Natanael, o que o senhor tem a dizer, o que a Bíblia diz sobre este período chamado a Grande Tribulação? Desde o Velho Testamento, Deus tem avisado a humanidade que este mundo passará por uma grande tribulação. Podemos citar o profeta Jeremias, no seu capítulo 30, verso 7, o que ele nos fala a respeito desse período. Livro do profeta Jeremias, capítulo 30, versículo 7. Porque aquele dia Porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó, ele, porém, será salvo dela. Aqui é bem claro que será tempo de angústia para Jacó. Jacó simboliza a nação de Israel. Logo, o principal alvo da ira de Satanás será a nação de Israel. Também o profeta Daniel, no capítulo 12, verso 1, ele também profetizou a respeito desse chamado tempo de angústia. Daniel, capítulo 12, versículo 1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. E no tempo de nosso Senhor Jesus Cristo, nós também vemos o Senhor alertando para esse período, conforme Mateus capítulo 24, verso 21, ele diz assim: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. E o Senhor, em outra versão de Lucas, capítulo 21, verso 22, ele refere-se a esse período de tempo como dias de vingança. São expressões que podemos ver bem fortes. Angústia, nunca houve e nem haverá. E agora em Lucas, capítulo 21, verso 22, o irmão poderia ler? Sim, vamos ler então Lucas, capítulo 21, versículo 22, referindo a este período chamado de grande tribulação. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Ainda nos versos 25 e 26 deste capítulo 21 de Lucas, o Senhor fala da angústia das nações. Haverá sinais no sol e na lua, e nas estrelas, e na terra,
angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Então hoje nós vivemos num mundo globalizado, diferentemente da situação em que o Senhor Jesus falou essa profecia. Hoje podemos ver que a economia está globalizada. Os mercados, cada um puxando o seu bem-estar para as suas nações. Vemos o terror sendo instalado. Logo, vemos os refugiados saindo dos seus países. No nosso país, a situação caótica dos presídios. São tempos de angústia, são tempos difíceis que o mundo está passando. E ainda no livro de Apocalipse, nós vemos a recomendação em Apocalipse capítulo 3, verso 10, que nos falam a respeito dessa chamada hora da tentação. Então, Apocalipse 3, verso 10, o apóstolo João, ele nos fala também uma outra situação que ocorrerá na terra. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. É interessante, né, pastor, que nesse texto aqui se refere a este período também, chamado de grande tribulação, e aqui deixa bem claro que a igreja, representada aqui pela igreja de Filadélfia, né? Porque essa mensagem aqui não era só dirigida à igreja da Filadélfia, porque diz no versículo 13, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então aqui está muito claro que a igreja do Senhor Jesus, ela não vai passar por este período de grande tribulação. Que esse período de grande tribulação vai acontecer aqui na terra após o arrebatamento da igreja. A igreja já vai estar no céu. E tem alguns grupos religiosos, uma linha escatológica que acredita que não, que a igreja do Senhor Jesus vai passar por este período de grande tribulação, vai sofrer na mão do anticristo. E esse texto que o pastor citou aqui é muito claro. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Então, muito claro esse texto aqui, mostrando que a igreja do Senhor Jesus não passará por este período de grande tribulação que vai durar durante 7 anos. A igreja vai estar no céu, diante das bodas do Cordeiro, participando, e do tribunal de Cristo. E também nós encontramos em Paulo escrevendo, na sua primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, ele também fala sobre isso, enfatiza que a igreja do Senhor Jesus não vai passar por este período de grande tribulação. Diz assim o texto, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então, esta expressão, ira futura, dia do Senhor, dia de angústia, se refere a este período de grande tribulação. E aqui Paulo está dizendo que o Senhor vai voltar e vai livrar a igreja
deste período chamado a ira futura. Esse período nós podemos entender que será um período do tratamento com Israel. A Bíblia é bem clara, e o apóstolo Paulo, ele falando em Romanos, que é um importante livro, dos versos 9 a 11, ele fala do passado, do presente e do futuro de Israel. De modo que, assim como vai chegar a chamada plenitude dos gentios, que é o tempo em que os gentios serão salvos, e esse tempo nós entendemos também que será o arrebatamento da igreja, o Senhor irá tratar especificamente com Israel. Será um período em que, a princípio, tudo será mil maravilhas, porque haverá um acordo com o anticristo, mas depois o anticristo ficará contra Israel. Então diz aqui em Romanos 11, verso 23 e 24, eles também, se não permanecerem, falando dos gentios, se não permanecerem na incredulidade, aliás, falando dos judeus, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Falando da oliveira. A oliveira, nós sabemos que simboliza a nação de Israel. Pois, se foste cortado da que por natureza era oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais? Paulo falando desses ramos naturais que simboliza a nação de Israel. De maneiras que aqui nós vemos que novamente Deus vai tratar com os judeus nesse período da grande tribulação. Exatamente, né? A grande tribulação, ela visa em primeiro plano os judeus. Sim. Que eles rejeitaram o Senhor Jesus e agora, durante este período, o Senhor vai tratar com eles, né? Então a grande tribulação visa em primeiro plano os judeus, mas indiretamente todo mundo sofrerá também. Aqueles que não subiram com o Senhor Jesus também serão atingidos por esse período de grande tribulação. Nós encontramos lá, o pastorinho, no livro do profeta Jeremias, capítulo 25 e versículo 29, até o 32, mas nós vamos ler só o 29, que já deixa muito claro que este período vai atingir primeiro os judeus, mas que todo mundo sofrerá. Diz assim, Jeremias 25 e 29, porque eis que na cidade que se chama pelo meu nome, começo a castigar, e ficareis vós também impunes? Não ficareis impunes, porque eu chamo a espada sobre todos os moradores da terra, diz o Senhor dos Exércitos. Então, não só a cidade que chama pelo seu nome, que é Jerusalém, diretamente ao povo de Israel, mas uma pergunta e a resposta. Não ficareis impunes, porque eu chamo a espada sobre todos os moradores da terra, diz o Senhor. E ainda o versículo 31. Chegará o estrondo até a extremidade da terra, porque o Senhor tem contenda com as nações, entrará em juízo com toda a carne, os ímpios entregará a espada, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que o mal sai de nação para nação, e grande tormenta se levantará dos confins da terra. Então, será um período que vai atingir
indiretamente todas as nações. Todos vão passar por este momento de juízo que o Senhor vai derramar porque rejeitaram a sua palavra. É muito importante quando podemos ver os acontecimentos mundiais, a localização geográfica de Israel, a situação principalmente das grandes religiões como o islamismo, o ódio que os árabes têm dos judeus, isso nos deixa muito claro como será esse período dessa grande tribulação. Porque se fizermos um mapeamento de como o Evangelho hoje é distribuído, nós vemos que no Oriente, no Ocidente, existe uma liberdade de expressão. O Evangelho é pregado, mas em muitas nações do Oriente, muitas nações que são consideradas ateias, como a Rússia, como a China, como a Índia também, o Evangelho ele é divulgado de uma maneira subterrânea, como se fosse um metrô que passa por baixo, porque não existe a liberdade de culto. E também em países onde o Islã domina, essa liberdade não existe. A igreja ela está camuflada. E essa situação toda vai explodir, vai eclodir nesse período da grande tribulação, quando Deus vai tratar com os judeus e muitos deles vão se arrepender e vão reconhecer o Senhor Jesus Cristo como o verdadeiro Messias, o Yeshua HaMashiach de Israel. E dessa maneira, quando Israel reconhecer isso, vai haver esse tempo de angústia, esse dia da ira, dias de vingança, dias de grande aflição. Nós podemos ver, já nesses dias da igreja, esse tempo que nós estamos vivendo, como a igreja ela quer se manter na seriedade da Bíblia, ela é perseguida. E dessa maneira também vão se levantar os inimigos para irem contra Israel. Interessante isso que o pastor falou, que esse período que a igreja está passando, de perseguições, que tudo mostrando que a vinda do Senhor Jesus se aproxima. Porque embora a igreja não vai passar por o período da grande tribulação, mas a igreja passará sim pelo princípio das dores, que é o que nós estamos vivendo hoje, né? Então a igreja não estará mais na terra quando começar a grande tribulação. Ela passará sim pelo princípio das dores. Está registrado em Mateus 24, do versículo 6, né? E ouvireis de guerras e de rumores de guerra, olhai, não vos assusteis, porque é mistério que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim. A igreja passa por este período. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste, terremoto em vários lugares, mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então, o princípio das dores, como uma mulher que está para dar à luz, tem aquele princípio de dor. Então, a igreja, ela vai passar. Nós estamos passando por este momento chamado de princípio das dores, né? Irmãos contra irmãos, perseguições, muitos crentes sendo perseguidos, a igreja perseguida, mas ainda não é o fim. O fim virá quando se manifestar o anticristo e a igreja já não estará aqui. Eu queria também, pastor, fazer uma citação aqui, esse período da grande tribulação,
um período muito terrível que vai acontecer, e o profeta Sofonias ele profetizou sobre este dia, lá no capítulo 1, do versículo 14, é muito claro. O grande dia do Senhor está perto, e se apressa muito a voz do dia do Senhor. Amargamente clamará ali o homem poderoso. Aquele dia é um dia de indignação, dia de angústia, de ânsia, dia de alvoroço, de desolação, dia de trevas, de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta, de alarido, contra as cidades fortes e contra as torres altas. E angustiarei os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. E o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne como esterco. Veja bem o versículo 18. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar do dia do furor do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo, toda esta terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Dias terríveis, né? Que ninguém vai poder se livrar do dia do furor do Senhor. E nós, a igreja, estará com o Senhor no céu. Por isso, a prevenção é o melhor remédio. Exatamente. É estarmos, como lemos hoje em Levítico 6, 12 e 13, o fogo do altar aceso das nossas vidas, em oração, em devoção a Deus, e assim estarmos preparados, como Paulo diz em Efésios capítulo 6, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Então temos que estarmos fortalecidos em Cristo Jesus. Como as virgens prudentes, né? E não como as nécias, né? Que no momento que chegou o noivo, estavam despreparadas, sem azeite.